O mundo mudou. Os gigantes desapareceram. Os titãs que governavam terra, mar e ar já não caminhavam mais sobre o planeta. Os oceanos, os céus e as florestas ainda carregavam ecos da sua presença, mas a terra precisava de novos senhores. E eles surgiram. Os primeiros humanos, pequenos, frágeis, mas incrivelmente resilientes. Não possuíam a força dos gigantes, garras afiadas ou dentes monstruosos. Mas tinham algo que nenhum predador jamais teve: inteligência, criatividade e cooperação. O mundo pós-gigantes não era fácil, mas cada desafio ensinava algo. Cada sobrevivente carregava consigo a história de extinções passadas e o conhecimento de que a vida exige adaptação constante. Estes primeiros humanos aprenderam a dominar o fogo, uma força da natureza que antes apenas temiam. Com ele, aqueceram-se nas noites frias, cozinharam os alimentos e afastaram os predadores que espreitavam na escuridão. Aprenderam a construir abrigos com galhos, pedras e peles, criando lares seguros no meio de uma natureza selvagem. E talvez o mais importante, aprenderam a caçar em grupos. Sozinhos, eram presas fáceis. Juntos, tornaram-se uma força formidável, capaz de derrubar animais muito maiores e mais fortes. A cooperação tornou-se a sua maior arma, e o armazenamento de alimentos garantiu a sobrevivência durante os tempos de escassez. Os fósseis humanos encontrados em cavernas e sedimentos ao redor do mundo mostram não apenas ossos, mas também os primeiros sinais de cultura, arte e simbolismo. Eles pintavam as paredes das cavernas com imagens de caçadas e animais que reverenciavam, deixando um registro visual das suas vidas. Criaram ferramentas de pedra cada vez mais sofisticadas, que eram extensões dos seus próprios corpos, permitindo-lhes cortar, perfurar e construir. Cada artefato descoberto, cada pintura rupestre, é uma janela para a mente dos nossos antepassados, um testamento do seu desejo de comunicar e de deixar uma marca no mundo. Eles deixaram registros que seriam descobertos milhões de anos depois, sussurrando histórias de um tempo esquecido. O mundo sem gigantes era, sem dúvida, mais silencioso. Os rugidos que faziam a terra tremer cessaram. As sombras gigantescas das asas que cortavam o céu desapareceram. Os passos pesados que esmagavam a vegetação já não ecoavam pelas florestas. E nesse silêncio, a humanidade encontrou espaço para crescer. Sem a ameaça constante dos superpredadores, os nossos antepassados puderam explorar novos territórios, experimentar novas estratégias e, acima de tudo, ouvir os seus próprios pensamentos. Foi nesse silêncio que a linguagem floresceu, as ideias se espalharam e as primeiras comunidades começaram a tomar forma. A ausência dos gigantes permitiu que a voz da humanidade, antes um mero sussurro, começasse a ecoar. Mas os humanos nunca esqueceram completamente os ecos do passado. Eles aprenderam observando os gigantescos fósseis que encontravam, compreendendo a história profunda da Terra e respeitando os perigos que a natureza ainda guardava. Aqueles ossos colossais eram um lembrete constante de que até mesmo os mais poderosos podem cair. Os animais menores que sobreviveram à mesma extinção tornaram-se presas, mas também companhia e, por vezes, até aliados, como os primeiros lobos que se aproximaram das fogueiras humanas, dando origem aos cães. Cada sobrevivente, humano ou animal, era uma ponte viva entre as eras antigas e o novo mundo que estava a surgir, carregando no seu DNA as lições de catástrofes passadas. E assim, os ecossistemas que antes eram dominados por gigantes foram lentamente reconstruídos. As florestas, antes esmagadas sob pés colossais, floresceram de novo, mais densas e vibrantes. Os rios e oceanos encheram-se de vida menor, mais ágil e incrivelmente diversa. A vida encontrou novos caminhos, adaptando-se às mudanças climáticas, à escassez de recursos e aos desafios constantes de um planeta em transformação. Esta nova biodiversidade criou um mundo mais complexo e interligado.
Os fósseis desses primeiros humanos e dos seus contemporâneos, os mamutes, os tigres dentes de sabre e tantas outras criaturas, mostram a coragem, a inteligência e a perseverança necessárias para prosperar neste novo cenário. Eles são testemunhos de que, mesmo após catástrofes e extinções em massa, a vida encontra sempre uma maneira de continuar. O desaparecimento dos gigantes foi, de facto, o fim de uma era. Mas foi também, e mais importante, o começo de outra. Uma era em que a vida mais frágil, mais pequena, mas infinitamente mais esperta e colaborativa, assumiu o seu lugar no palco do mundo. E no processo, a humanidade começou a criar a sua própria história, não apenas como mais uma espécie, mas como uma força capaz de moldar o próprio planeta. A humanidade aprendeu com os erros do passado, mesmo sem os conhecer conscientemente. A lição estava gravada na própria Terra. O planeta é poderoso, o tempo é implacável, e a sobrevivência depende de adaptação e união. Cada ferramenta lascada, cada fogueira acesa, cada abrigo construído era uma pequena vitória sobre a mesma adversidade que os gigantes já haviam enfrentado, mas superada de uma forma totalmente nova, com a mente. E hoje, quando olhamos para os fósseis de dinossauros, répteis marinhos gigantes, titãs da Era do Gelo e plantas pré-históricas, vemos mais do que ossos. Vemos um legado de força, de resiliência e de transformação contínua. Os gigantes foram-se, mas deixaram lições gravadas nas pedras, lições sobre os ciclos de ascensão e queda, sobre os limites do poder e sobre a fragilidade da vida. E a humanidade, com a sua capacidade única de criatividade e inteligência, continua a escrever a longa e fascinante história da vida sobre a Terra, construindo sobre as fundações deixadas por mundos perdidos. O amanhecer da humanidade é, portanto, também o amanhecer do entendimento. Aprendemos a decifrar as rochas, a ler as estrelas e a escutar os ecos do passado profundo. Aprendemos a respeitar esse passado, a interpretar as complexidades do presente e, com sorte, a moldar um futuro sustentável. E mesmo sem a presença imponente dos gigantes, a Terra nunca esteve tão viva, tão cheia de histórias para contar, tão pronta para novos capítulos a serem escritos. Nós somos os herdeiros deste planeta resiliente, os contadores de histórias de uma saga que começou muito antes de nós. Obrigado por nos acompanhar nesta jornada até ao amanhecer da humanidade. Se gostou de explorar conosco este capítulo incrível da história da vida, não se esqueça de deixar o seu like, partilhar com os amigos e subscrever o canal para não perder os próximos episódios. Até a próxima!